Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula, dando continuidade aos nossos estudos sobre a matemática elementar, nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo frações. Este é um conteúdo que ainda causa certa dificuldade em nossos alunos, por isso resolvemos fazer uma aula somente de exercícios. Vamos em frente? Me acompanhe. A primeira questão que eu trago para vocês é esta aqui. Quantos minutos tem um quarto de hora? Bem, o que significa um quarto? Significa você pegar qualquer coisa e dividir em 4 partes iguais e tomar uma dessas partes. Isso representa um quarto. Bem, nós sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, se foi dividido em 4 partes iguais, basta dividir 60 por 4, que dá um total de 15 minutos. Então, cada parte dessa que eu posso pintar equivale a 15 minutos. Já que eu estou pegando apenas uma única parte, um quarto equivale a 15 minutos. Se eu quisesse 2 quartos, então pegaria o número 15 e multiplicaria por 2. Se fosse 3 partes, pegaria o número 15 e multiplicaria por 3. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, vamos à segunda questão. Um analista recebeu 120 processos para analisá-los. Na primeira semana, ele analisou 2/3 do total. Já na segunda semana, ele analisou 3/4 do restante. Quantos processos faltam ser analisados? Bem, ele recebeu 120 processos. E na primeira semana, ele analisou 2/3 do total. Então, é 2/3 de 120. Tá certo? Bem, o que significa 2/3? É você pegar qualquer coisa, dividir em 3 partes iguais e pintar 2 dessas partes. Então, 2/3 de 120. Então, esse total vale 120. Como foi dividido em 3 partes iguais, basta dividir 120 por 3, que é igual a 40. Então, cada parte dessa representa 40 processos. Já que ele analisou 2 dessas partes, então ele analisou 2 vezes 40. Então, foram analisados na primeira semana 80 processos. Tá certo? Bem, já na segunda semana, ele analisou 3/4 do restante. Bem, se são 120 processos e na primeira semana ele analisou 80, ficaram faltando 40 processos. Então, na segunda semana, ele analisou 3/4 do restante. E quantos processos restaram? 40. Então, é 3/4 de 40. O que significa 3/4? Você pegar qualquer coisa e dividir em 4 partes iguais. E pegar 3 dessas partes. 1, 2, 3. Bem, já que o total vale 40 e foi dividido em 4 partes iguais, vamos pegar o número 40 e dividir por 4, que dá um total de 10 processos. Então, cada parte dessa representa 10 processos. Já que ele analisou 3 dessas partes, ele conseguiu analisar 3 vezes 10, que dá um total de 30 processos. Então, na primeira semana, ele analisou 80 e na segunda semana, ele analisou 30. 80 mais 30 dá 110 processos. Então, a pergunta é, quantos processos faltam ser analisados? Já que o total é 120 e ele já analisou 110, então 120 menos 110
faltam ser analisados 10 processos. Tranquilo? Então, vamos em frente. Terceira questão. A rodovia que liga duas cidades, Campina da Lagoa e Juranda, está sendo reformada. Se um terço já foi reformada e ainda falta 20 km, qual o comprimento desta rodovia? Bem, então ele disse que um terço dessa rodovia já foi reformada. Então, voltando mais uma vez, o que significa um terço? É você pegar qualquer coisa, dividir em 3 partes iguais e tomar uma dessas partes. Tá certo? Só que ainda faltam 20 km. Então, essas duas partes que não foram pintadas equivale a 20 km. Como essas duas partes são iguais, nós já podemos dizer que essas duas partes somadas vale 20. Então, 20 dividido por 2 equivale a 10 km. Então, cada parte dessa vale 10 km. Já que nós temos 3 partes, para acharmos o comprimento total dessa rodovia, basta multiplicar 3 vezes 10, que dá um total de 30 km. Então, o comprimento dessa rodovia vale 30 km. Tá certo? Quarta questão. Alan já leu 3/11 do segundo volume de Game of Thrones. Se essa obra tem 495 páginas, quantas páginas ainda faltam para Alan terminar o livro? Bem, ele já leu 3 partes das 11 deste livro. Bem, nós sabemos que o total de partes são 11. Então, o livro inteiro vale 11 sobre 11. Menos 3/11 que ele já leu. Então, ainda faltam serem lidos 8/11 deste livro. Bem, se essa obra tem 495 páginas, ele pergunta quantas páginas ainda faltam para terminar o livro. Então, já que nós temos 495 páginas e ela foi dividida em 11 partes iguais, cada parte dessa vale 495 dividido por 11. Então, cada parte dessa tem 45 páginas. Então, se restam ainda 8 dessas partes para serem lidas, então, quantas páginas faltam para terminar o livro? Faltam 8 vezes 45, o que dá um total de 360 páginas. Ok? Então, se eu quiser saber quantas páginas ele já leu, bastar multiplicar 3 vezes 45. Tá certo? Então, vamos em frente. Questão 5. Um retângulo tem largura igual a 1/8 do seu perímetro. Se o perímetro desse retângulo é 120 centímetros, determine a medida do seu comprimento. Bem, então nós temos um retângulo de comprimento y e largura x. Ele diz que um retângulo tem largura igual a 1/8 do seu perímetro. Lembrando que perímetro é a soma dos lados. Então, para eu achar o perímetro desse retângulo, eu tenho que somar x com esse x. Se aqui é y, esse lado também vale y. Então, eu tenho que somar x mais x e y mais y. Mas ele disse que o perímetro vale 120 centímetros. E disse também que esse retângulo, a sua largura é igual a 1/8 do seu perímetro. Então, x, que é a sua largura, vale 1/8 do seu perímetro.
já que ele disse que o perímetro vale 120. Então, 1/8 de 120 equivale ao valor de x, que é a sua largura. Então, 1/8 de 120 é a mesma coisa que multiplicar 1/8 por 120. Nós temos aqui uma multiplicação envolvendo fração. Vamos multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Não esquecendo que o denominador de 120 também vale 1. Então, 1 vezes 120, 120. 8 vezes 1 é 8. E 120 dividido por 8 é igual a 15. Então, a largura desse retângulo vale 15 centímetros. Então, se esse lado vale 15, esse outro lado aqui também vale 15. Então, 15 mais 15 é 30. Então, 120 menos 30 é igual a 90. Então, a soma desses dois lados vale 90. Então, como nós temos dois lados, 90 dividido por 2 vale 45. Isso quer dizer que o valor do comprimento desse retângulo vale 45 centímetros. Tá certo? Questão 6. Ordenando as frações P, que é 13/24, Q, que é 2/3, e R, que é 5/8, obtemos. Bem, ele quer saber qual dessas frações é a menor e qual delas é a maior. Porque ele está falando P é menor que R e R é menor que Q, R é menor que P ou P é menor que Q. Então, nós vamos descobrir qual dessas frações é a menor e qual delas é a maior. Bem, repare que a primeira fração, P, é 13/24. Já a segunda é 2/3 e a terceira é 5/8. Repare que 24 é um múltiplo de 3 e 24 também é múltiplo de 8. Então, vamos achar frações equivalentes que o denominador seja 24. Então, eu vou conservar a primeira fração, 13/24, e vou achar frações equivalentes a 2/3. Já que o denominador tem que ser 24, então, por que número eu tenho que multiplicar esta fração? Tanto o numerador quanto o denominador. Tenho que multiplicar por 8, porque 8 vezes 3 é 24. Então, Q, que é 2/3, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, por 8. 8 vezes 2 é 16 e 8 vezes 3 é 24. Tá certo? Então, agora nós temos duas frações com o mesmo denominador. Já a terceira fração é 5/8. Mas eu quero uma fração equivalente a esta, cujo denominador seja 24. Então, por que número eu devo multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Devo multiplicar os dois por 3. Então, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 8, 24. Já agora, nós temos três frações com o mesmo denominador. Então, podemos agora comparar. Qual deles é o menor? Aquele que tiver o menor numerador. Então, nós temos 13, 16 e 15. Então, o menor deles é o P. Depois vem o R, que é 15, e depois o Q, que é 16. Então, a alternativa correta é P menor que R, menor que Q. Alternativa A. Tá certo? E esta sétima? Sugiro que vocês pausem esse vídeo, tente fazer e depois retorne para ver a solução. Tá certo? Vamos corrigir então.
Um jogo de futebol foi assistido por um público que corresponde a 7/10 da lotação completa do estádio. Verificou-se que, com 45 mil pessoas a mais, o estádio teria lotação completa de público. Qual é a lotação completa do estádio? Bem, ele disse que numa partida de futebol, o público presente era de 7/10 da lotação completa. Então, é como se pegasse todo o público e dividisse em 10 partes iguais e pegasse 7 partes. Tá certo? Bem, verificou-se que com 45 pessoas a mais, o estádio teria lotação completa. Então, isso quer dizer que esta parte vale 7/10, a parte ocupada do estádio, e o restante vale 3/10, que é o que falta para completar 10. Tá certo? Então, a parte ocupada vale 7/10 e a parte não ocupada vale 3/10. E esses 3/10 equivale, que da lotação completa, 45 mil pessoas. Então, se tivesse a mais 45 mil pessoas, esse estádio estaria completo. Então, 3/10 desse estádio vale 45 mil. Então, 3/10 vezes a lotação completa vale 45 mil. Então, para achar a lotação completa desse estádio, basta dividir 45 mil por 3/10. Divisão de fração. O que é que a gente faz? Vamos conservar a primeira, que é 45 mil, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 10/3. Podemos aqui, já que nós temos uma multiplicação de fração, podemos simplificar 45 mil por 3. 45 mil dividido por 3 é igual a 15 mil. Então, 15 mil vezes 10 dá um total de 150 mil pessoas. Então, esta é a lotação completa desse estádio. Tá certo? Bem, assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima!